começar fazendo as 60 correntinhas iniciais e depois a gente vai começar a subir carreiras de ponto alto. E eu vou explicar pra vocês o que é que eu faço para dar esse efeito aqui. Essa bolsa é toda em pontos altos. Pra quem nunca fez, vou ensinar aqui agora como é que a gente faz a correntinha. Ó, nó corrediço pronto, passa a agulha por baixo do fio. Então, ó, segurou firme, passou por baixo do fio, laçou. Voltou, passou por dentro da nossa corrente. Então, aqui, ó, passa por baixo, laça, passa por dentro. E aí a minha dica, não deixe essa primeira linha muito apertada. Porque se ficar muito apertada, o seu trabalho vai ficar troncho, ele vai ficar mais largo em cima e mais fino embaixo. Então, como a gente quer um retângulo, a gente tem que deixar a primeira linha de correntinhas folgadinha. Tá correndo, ó, não deixa muito apertado, tá vendo? Correndo. Então, aqui eu vou fazer 60 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 59, 60. Então, aqui, ó, essa última aqui não conta, tá certo? Aqui eu tenho 60 correntinhas. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Nosso trabalho inteiro vão ser carreiras de ponto alto. Então, se você não lembra, tem outro vídeo já explicando, mas se você não lembra, vou te ensinar aqui a fazer o ponto alto, certo? E preste atenção na nossa dica aqui do marcador de ponto. Vamos lá. Aqui, ó, fiz 60 correntinhas, laço e faço mais uma, laço e faço duas, ok? Essa aqui é para dar a altura do meu primeiro ponto alto, ok? Então, aqui, ó, essa correntinha 60, esse é o ponto alto dela, ok? A correntinha 60 é o ponto alto dela. O que é que você vai fazer? Como a gente fez mais duas correntinhas, pega o seu marcador de ponto, ó, 1, 2, essas são as nossas correntinhas extras, ok? Pega seu marcador de ponto, enquanto ainda tá na frente assim, ó, e passa ele com essas duas alcinhas aqui. Isso vai te ajudar mais pra frente, já eu te explico por quê, ok? Deixa marcadinho aqui, laça o fio pra gente fazer nosso primeiro ponto alto. Então, ó, tá vendo aqui, ó, 1, 2, e ela está na nossa correntinha número 60. Então, a gente vai agora, ó, pra nossa correntinha 59, lembra? Então, ó, 1, 2, a correntinha 60, pula ela. Então, já vai pular 1, 2, 3. Entra nessa daqui que seria a nossa correntinha 59, ok? Então, ó, lacei pra fazer o ponto alto. Vamos de novo. Laçou, pulei 1 do marcador, 2 e 3. Entrei aqui na quarta. Lacei e puxei. Aqui eu já tô pra fazer meu ponto alto. Eu tenho 3 na agulha. Laço, passo por 2, laço, passo pelas 2 novamente. E aqui nós já temos 2 pontos altos. Um que é o da corrente e outro que é o nosso primeiro ponto alto, ok? Então, agora, a gente vai fazer ponto alto por toda essa carreira. Vai dar um total de 60 pontos altos, ok? A número 60 já tá aqui, a número 59 agora, e nós vamos lá terminar. Então, aqui, ó, vou fazer mais alguns com vocês e depois eu corto pro final. Laço, fico com 2 na agulha. Entro aqui na próxima, laço e puxo. Fiquei com 3 na agulha. Laço e passo pelas 2. Fico com 2 na agulha, laço e passo novamente. Mais um ponto alto. Vamos lá de novo. Lacei, passei nessa alcinha de cima, lacei e puxei. Lacei, passei por 2. Lacei, passei por mais 2. Mais uma vez. E vamos seguindo, sempre na alcinha de cima. Tem gente que pega 2 alcinhas. Eu acho que isso confunde um pouco. Então, eu prefiro pegar por cima porque eu acho que fica mais fácil de contar, tá certo? Então, vamos lá. Laço, passo na alcinha aqui, laço e puxo. Fico com 3 na agulha, laço, puxo por 2, laço, puxo por 2. E agora, pessoal, a gente vai fazer isso até o final dessa carreira de correntinhas. Então, aqui, ó, já cheguei quase no final. Vou finalizar com vocês. Então, vamos lá. Faltam 2 pra mim. Aqui eu já contei pra conferir se tá tudo certinho. Quando vocês forem contar, lembrem de considerar essa bordinha aqui como um ponto alto. Então, ó, começa a contar aqui. Deixa eu pegar outra pra mostrar. Aqui, ó, começa a contar aqui, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. E aí você vai contando, tem que dar 60 no total. Aqui pra mim já tem 58, faltam 2 pra formar os 60, que são exatamente, ó, 1, 2. As 2 aqui que estão faltando. Então, vamos lá, ainda nos meus pontos altos. Lacei, entrei na alcinha de cima, lacei e puxei. 3 na agulha, lacei, puxei por 2. 2 na agulha, lacei, puxei por 2. E agora a última, lacei, entrei na minha última alcinha, olha aqui. Lacei e puxei. Agora laço e puxo por 2, laço e puxo por 2. No total aqui, tenho minhas 60 correntinhas que vão ser a base. E agora, ó, vou indicar novamente o marcador de ponto para vocês. E um dos grandes erros dos iniciantes é quando a gente vai subir carreira e a gente não conta ou não consegue fazer a mesma quantidade. Porque quando chega aqui no finalzinho, ó, que a gente faz essa, parece que acabou, porque essa aqui fica pra baixo. Só que com o marcador de ponto, isso aqui vai lembrar a gente que ainda falta. Aqui, ó, pra subir carreira. Estamos aqui na última, vou subir 2 correntinhas. Lembrando que essas 2 correntinhas vão ser o meu primeiro ponto alto.
Subi duas correntinhas, tá vendo aqui esse ladinho, ó? Uma, duas. Essa não conta que tá na minha agulha. Eu vou pegar o meu marcador de ponto e vou passar ele aqui, ó, nas duas alcinhas da minha segunda correntinha que eu acabei de subir. Então, aqui, ó, uma, duas. Passo, fecho ele aqui. Aí, o que é que eu faço agora, ó? Subi duas correntinhas, marquei, vou fazer minha laçada e vou virar o trabalho. Tem gente que vira por cima, tem gente que vira pra cá, eu vou virar por baixo. Então, de novo, ó, fiz minhas duas correntinhas, passei meu marcador de ponto, ó, deixei uma pra trás e marquei as duas aqui, certo? Vou laçar, seguro aqui com esse dedo, viro meu trabalho pra cá. E agora a gente vai começar a trabalhar. Então, ó, em cima de cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Como é que eu sei onde é que eu vou entrar com minha agulha? Calma, lembra primeiro que esse ponto alto aqui de baixo é o nosso primeiro, e esse é o primeiro da segunda carreira. Então, a gente vai pular essa primeira aqui e vai entrar na segunda. Normalmente, quando a gente vai entrar no ponto alto, tá vendo aqui em cima? Se você virar seu trabalho, você vai ver todas as correntinhas dele, certo? Deixa eu tirar o marcador. Você vai ver todas as correntinhas dele. O normal seria entrar nas duas alcinhas assim, certo? Só que eu não vou fazer isso, porque eu quero essa trama desse jeito, ó. Com essa divisão, esse tracinho aparecendo. E é aqui que é a nossa dica pra ficar desse jeito. Então, ó, como a gente tava antes. Essa primeira aqui, ó, já tem um ponto alto, certo? Essa primeira aqui. Então, agora a gente vai entrar nessa segunda aqui. Em vez de entrar nas duas, eu vou entrar só na alcinha de trás. Então, ó, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Cada um deles eu vou entrando aqui, ó. Só nessa, só nessa, só nessa. Sempre na de trás. Então, vamos lá, ó. Subi minhas duas correntinhas, lacei minha agulha, virei o trabalho. Vou entrar aqui, ó. Não tem esse ponto, eu vou entrar em cima desse, ó. Virei pra achar, entro aqui na alcinha de trás. Laço e puxo, 3 na agulha. Laço, puxo por duas. Laço e puxo por duas. Fiz meu segundo ponto alto. E a gente vai fazer isso por todo o trabalho. Então, vamos lá. Firmei meu fio. Lacei a agulha. Segurei bem aqui embaixo, ó, pra ficar vendo bem as minhas correntinhas. Vou entrar só na alcinha de trás e fazer o meu ponto alto normal. Lacei e puxei. Lacei e puxei. Lacei e puxei. Mais uma vez. Lacei. Entrei só na correntinha de trás, na alcinha de trás da correntinha. Lacei e puxei. Lacei, puxei, lacei, puxei. Laço, seguro aqui, entro só na de trás, laço e puxo. E isso a gente vai fazer por toda a nossa carreira. E dessa forma, ó, tá vendo que fica esse tracinho aqui no meio? E é justamente esse tracinho aqui. Vai ficar esse desenho bem bonito. Tá legal? Vamos lá. Vou fazer aqui por toda a nossa carreira. Quando estiver chegando no final, eu volto pra finalizar com vocês. Chegando no final da carreira. Faltam aqui pra mim algumas, vou fazer junto com vocês. E vejam como o desenho já fica lindo, ó, esse tracinho aparecendo em cima. Mas vamos lá. Lacei, entrei só na alcinha de trás, puxei. Lacei, puxei por dois, lacei, puxei por dois. Lacei, só na alcinha de trás, puxei. Lacei, puxei por dois, lacei, puxei por dois. Lacei, entrei na alcinha de trás, puxei. Lacei, puxei por dois, lacei, puxei por dois. Agora, prestem atenção nisso aqui. Se esse marcador não estivesse aqui, seria muito fácil confundir e achar que acabou. Porque esse ponto, ele fica pra baixo mesmo. Mas esse marcador vai lembrar vocês que falta um. Então, ó, quando eu puxo aqui, fica claro que faltava um. Mas com ele solto, não fica claro. Então, esse é um grande erro para iniciante, porque a gente esquece esse primeiro. Aconteceu muito comigo já, tá? Pra eu estar falando aqui. A gente esquece esse primeiro. Então, aqui, ó, tá vendo que tem dois? Eu vou entrar nessa de trás. Eu posso tirar logo o marcador, eu posso fazer com ele aqui ainda pra não confundir. Eu já poderia tirar, ao longo do trabalho eu vou fazer tirando, mas pra filmar eu vou fazer com ele aqui pra vocês verem melhor, certo? Então, vamos lá, ó. Lacei, vou entrar na alcinha de trás, laçar e puxar, ok? Vai ficar esse buraquinho, não tem problema. Ao longo do trabalho isso aí vai ser disfarçado. Lacei, puxei por dois. Lacei, puxei por dois. Ok? Quando eu chego aqui, eu já vou tirar o meu marcador, porque eu vou usar ele de novo. E aqui ele não vai ser útil mais pra mim. Ok? Então, ó, vejam como aqui, esse ladinho agora vai ficar bem certinho. A quantidade, se você quiser, você pode já contar. E você vai ver que bateu as 60 correntinhas. O que não teria acontecido se a gente tivesse pulado esse último ponto. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Tirei meu marcador. Vou subir duas correntes. Ó, subi uma, subi duas. Seguro aqui. Venho com o meu marcador e vou passar nessas duas alcinhas. Vocês viram como ficou fácil ver qual era a de trás, né? Então é por isso que eu passo pelas duas, tá? Se essa agulha estiver atrapalhando, você puxa ela bem muito assim, ó. Só pra não sair sem querer. E aí você pega aqui, ó, na correntinha. Passa pelas duas alcinhas, ok? Confere atrás, passou direitinho. E aí volta com a agulhinha aqui dentro. Aperta aqui, ó, puxa esse fiozinho de trás e continua o seu trabalho normalmente. Então, vamos lá virar a carreira novamente. Tá aqui meu marcador de ponto, vou deixar ele na posição que fica mais confortável pra você trabalhar. Então, aqui, ó, fiz duas correntinhas, marquei meu ponto, agora eu vou laçar, virar meu trabalho. E lembrando, já subi um aqui, então eu vou entrar nessa daqui agora, só que não na da frente, eu vou entrar na de trás, pra seguir a mesma trama. Então, ó, segurei bem aqui, virei pra achar, tá vendo aqui?
vou entrar na minha alcinha de trás. Tenho aqui, 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 aqui. Então, vamos lá. Laçadinha, entrou atrás, laçou, puxou. 3 na agulha, laçou, puxou por 2, 2 na agulha, laçou, puxou por 2. Fiz meu ponto alto. E aí, vamos de novo. Laçou, entrei só na de trás, laço, puxo, laço, puxo, laço e puxo. E assim eu vou trabalhando por toda a minha carreira. Sempre pegando apenas a alcinha de trás pra gente continuar fazendo esse lindo desenho. Ó, mesma coisa que aconteceu quando a gente foi finalizar a última carreira, certo? Estamos aqui, falta 1, 2, e aí, vai lembrar que falta também a terceira. Então, passei, entrei, puxei, faço meu ponto alto normalmente, pegando só a alcinha de trás, ponto alto pegando só a alcinha de trás. E aqui vocês entendem por que eu tô usando esse marcador de ponto. Aqui já tá até mais visível porque ele já tá puxando faz um tempo, mas é normal quando a gente termina não parecer que tem esse ponto, entendeu? Então aqui o que é que acontece? Eu só pego a de trás, porque eu quero seguir essa ideia e eu fiz isso no outro retângulo. Se você quiser, você pode pegar as duas, ele fica mais presinho, ele não fica com essa argolinha aparecendo. Pra mim isso não faz muita diferença porque quando eu for costurar, isso aqui fica disfarçado, certo? Mas aí você vai da sua preferência. Não vai mudar nada na altura, nem nada não. Só vai mudar realmente aquele espacinho ali. Então aqui, ó, vou laçar, vou pegar só a minha alcinha de trás, o que você pode optar por pegar as duas. Vou laçar e puxar, laçar e puxar, laçar e puxar e finalizei o meu ponto alto. Finalizando assim a nossa terceira carreira. Tiro aqui meu marcador de ponto, deixo ele aqui do lado, olha aqui, ó. Como eu faço desse jeito, fica esse espacinho. Se você fizesse puxando os dois, ficaria menorzinho o espaço, tá vendo? Ficaria até mais bonitinho, talvez. Mas como eu já fiz o outro todo assim, eu vou fazer dessa mesma forma. E quando eu fizer a costura dos dois lados, eu dou uma disfarçada. Mas fica aí a dica, se você preferir, você pode fazer com os dois, com as duas alcinhas, nesse último ponto de cada ladinho, em vez de fazer só na de trás. Então, vamos lá. Aqui eu vou subir 2 correntinhas. Marcar meu ponto, a minha segunda correntinha. Fecho aqui meu marcador. Tá marcado, laço. E vou continuar. Entro na alcinha de trás, laço e puxo, ponto alto. E assim eu vou continuar, pessoal. E no total, eu vou fazer 24 carreiras, certo? Aqui a gente tá indo agora pra nossa quarta carreira. Pra dar a altura que eu quero pra minha bolsa, eu vou fazer 24. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Cada um desses é uma carreira. Então, ó, 1, 2, 3, estamos indo agora pra quarta. O meu trabalho eu fiz até chegar nesse tamanho. E aqui eu tenho 24 carreiras. Vou fazer aquele outro da mesma forma, até ficar igual a esse aqui. E quando estiver no finalzinho dela, eu volto com vocês pra gente ver como é que a gente vai costurar. Olha só, tô chegando aqui no final da minha última carreira. Lembrando que eu tô fazendo 24 carreiras. E quando chegar aqui no final, eu vou finalizar e cortar. Vamos lá, vou aqui continuar até terminar a carreira e volto com vocês. Então aqui, ó, pessoal, eu tô na minha última, vou até desfazer pra vir junto com vocês. Então aqui, ó, meu marcador vai ser meu último ponto agora, ok? Então eu vou fazer aqui, ó, laço, entro na linha de trás, laço e puxo por 2, laço e puxo. E aí você vai puxar, ó, um pouquinho aqui o fio, cortar e terminar de puxar. Bom, pessoal, agora na hora da costura. Existem algumas formas que nós podemos costurar nossa peça. O importante é o seguinte, a gente tem que costurar 3 lados, certo? Aqui eu já juntei a minha peça. Eu coloco esse marcador de ponto só pra segurar, tá? Ele não tá marcando nada aqui pra mim, ele só tá segurando dos lados pra não ficar soltando. Então é o seguinte, na hora de costurar, a gente pode costurar com pontos baixíssimos ao longo de toda a lateral, a parte de baixo e a outra lateral. A gente pode costurar com pontos baixos. Mas, como a minha intenção com essa bolsa é ser uma bolsa para iniciantes, eu vou fazer a forma que fica mais fácil de costurar. Se você já é um pouco mais avançado e acha mais bonito a estética que fica com os pontos nas laterais, embaixo, então você pode fazer com pontos baixíssimos, ok? Como aqui a minha intenção é fazer o mais simples possível para um iniciante, eu vou fazer com a agulha de tapeçaria. Eu vou começar minha costura daqui mesmo, vou fazer por aqui e por aqui. Então, para costura, ó, você vai pegar um pedaço bem grandão do fio. Eu não meço, tá? Se você quiser, você pode medir. Aí eu colocaria pelo menos 3 vezes essa medida aqui, né? Então, 35 mais uns 20, vamos dizer, mais uns 20. Vou deixar um espaço aqui, ó, certo? E vou começar a minha costura. Primeiro lado que você for costurar, você vai começar aqui. Aqui não tem mistério, tá? Você vai passar de um lado pro outro, de um lado pro outro. Pra ficar bem apertadinho,
coloca assim, ó, um do ladinho do outro. E sempre, ó, confere se essa linhazinha tá igual a essa linha de cá, tá bom? Vou começar por aqui, ó. E aí, o que é que eu já gosto de fazer? Eu puxo o fio todinho, quase, no primeiro, pra dar um nozinho. E ele não ir soltando à medida que eu vou trabalhando, tá certo? Deixa um pouquinho assim pro final, só pra depois arrematar. E aqui dá um nozinho, pode já dar 2 se quiser, eu vou dar um só, tá bom? Então aqui eu passei pro lado de lá, meu fio. E a partir de agora eu vou costurando. Não tem mistério, não tem muita regra. A única regra é que você mantém aqui, ó, linha, tá vendo? Com linha. Se você quiser, você pode ir abrindo ao longo do caminho assim, ó, pra visualizar melhor, tá bom? Então vamos lá. Vou puxando aqui e fazendo a costura com vocês. Alguns pontinhos vão estar mais folgadinhos, é normal. Aí com a costura você vai disfarçando isso. Outra coisa, pessoal, quando vocês forem passar, ó, cada lado passem com 2. Porque aí é mais fácil, ele fica mais bonito no final, tá certo? Se você passar só um fio, ele vai puxar pouco. Acho que aqui vocês já pegaram, né, qual é a dica. Vai costurando lado com lado, linha com linha. E agora eu vou fazendo aqui e dar uma acelerada no vídeo, tá certo? Não tô dando muito detalhe, porque não tem muito detalhe, tá, pessoal? É só juntar o lado certo, ó. A linha tem que estar com a linha, cada uma com uma. Primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira, é isso que importa. A sua costura, ela vai ficar disfarçada de toda forma, porque é a mesma linha que você tá usando, que você usou pra fazer seu trabalho. E no final a gente vai virar essa bolsa do avesso, então a costura não vai ficar aparecendo. Olha, isso aqui só pra vocês visualizarem melhor. Quando você estiver costurando, talvez pra você fique um pouco confuso fazer dessa forma. Então o que é que você pode fazer? Depois de fazer as primeiras, né, já pra ficar mais firme, você puxa um pouquinho assim, porque aí você consegue visualizar melhor, tá vendo? Segura aqui e agora você tá vendo se tá batendo direitinho os pontos. E aí sempre lembrando, gente, tenta pegar aqui, ó, 2 alcinhas. Sempre 2, pra firmar mais. Não necessariamente tem que ser as mesmas 2 de um lado e do outro. O que importa é, pega no meio do ponto, pega na linha. Pega no meio do ponto que eu falo assim, essa altura do ponto, e a linha que eu falo é essa partezinha do detalhe que a gente fez, tá vendo? Então, meio do ponto, linha, meio do ponto, linha. Pode fazer 2 no meio do ponto, como você achar que vai fixar melhor aí a sua costura. Cheguei aqui, ó, na minha junção, tá vendo? Se eu puxar só aqui, vai ficar esse buraquinho do lado da minha bolsa, tá vendo? Então, o que é que eu faço? Eu boto ela e mais uma linha. Ó. Tá vendo? Então, eu deixo 2. E aqui desse lado a mesma coisa. Eu procuro pegar 2. Precisa ser exatamente as mesmas 2 de lá com as mesmas 2 de cá? Não, só precisa estar na mesma altura, ok? Puxei aqui, vim pra esse lado. Agora a mesma coisa, vamos voltar pro lado de lá, sempre conferindo se a linha tá certinha. Então, eu venho aqui, ó, no meio do meu ponto, tá vendo? E aqui vai ser o meio do meu ponto, eu escolho aqui também 2 pra passar. Opa, 1, 2 aqui. Pronto, então tô com 2 daqui, 2 daqui. Passo. Aí, ó, abrindo e vendo se tá certinho, ok? Voltando aqui. Pego 2. E aqui, pego 2. 2 com 2. Aqui eu já terminei todo esse ladinho. Cheguei aqui na pontinha, certo? Eu posso procurar aqui, ó, o meu ponto alto pra deixar igualzinho, tá vendo? Então aqui eu vou entrar pegando 2 alcinhas de um lado, pegando 2 alcinhas do outro. No início pode ser um pouco chato, tá? Inclusive, ó, se você quiser dar um nozinho aqui, ó, entrar no ponto mesmo, no ponto alto. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, no ponto alto com ponto alto, tá vendo? Se você quiser, você pode já dar um nozinho aqui. Eu vou entrar aqui de volta só pra dar um nó, como se eu estivesse dando um nó. E aqui, ó, firmei ponto alto com ponto alto, ok? A partir daqui, vou pegar, ó, de 2 em 2. 2 de um lado. E 2 do outro. O primeiro pontinho é mais chato por causa daquele nó inicial da gente. Mas aqui, ó, passei 2 de um lado, 2 do outro. E a partir daqui fica bem fácil. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali, deixando elas assim, mais visíveis. Mas aqui não tem necessidade porque a gente não vai seguir linha, a gente vai seguir ponto. Então, aqui, ó. 2 com 2, passa pra lá. Dois com 2, passa pra cá. Vou mostrar aqui uma diquinha pra vocês. Você pode ir segurando e contando os pontos. Você pode adicionar um marcador de ponto pra ir olhando se tá no lugar certo. Ou vocês podem pegar até a agulha de vocês, ó. E confirmar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí bota aqui dentro e vê se aqui desse lado tá igual, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Então eu tô costurando no lugar certo. Aí eu posso vir aqui pro próximo e passar aqui no buraquinho. Deixo aqui, pego minha agulhinha de tapeçaria.
venho aqui e costuro o próximo pontinho com minha agulhinha aqui dividindo. Aí tiro minha agulhinha, puxo minha agulha de tapeçaria. Essa agulhinha aqui pode te ajudar, ó, contando de um lado pro outro. E sempre vendo 3, 6, 9. 3, 6, 9. Tá certinho, ok? Então aqui a gente entra, ó. Tiro minha agulhinha, entro dentro do próximo. E assim eu vou marcando os meus pontinhos e vendo se eu costurei todo direitinho. Agora eu vou continuar minha costura e chego ali no final com vocês. Aqui já cheguei na pontinha. Mesma coisa que eu fiz daquele lado eu vou fazer aqui, tá? Só por mania mesmo. Vou botar aqui o meu primeiro ponto alto com o meu primeiro ponto alto. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Coloco aqui. Quando eu estiver finalizando aqui meu arquinho, ó, passo no meio só pra fazer um nó. Então aqui, ó, vou botar minha agulhinha aqui nesse, ó, primeiro ponto alto, tá vendo? Eu vou pro segundo. Vou botar a agulhinha aqui nesse segundo e nesse segundo. Só pra eu ter uma referência, tá bom? E aqui, como eu disse a vocês antes, não tem muita regra, não tem que entrar exatamente no mesmo lugar, porque você é iniciante. O importante é que você pegue 2 alcinhas de cada pra ficar firme e vá fazendo aí seu trabalho. Agora vai ser um pouquinho mais fácil, porque como o fio tá menor, vai ser mais fácil de puxar ele sem ficar enganchando ou enhando ali atrás. Aqui, ó, puxo de um lado, puxo do outro, puxo de um lado, puxo do outro. Agora eu vou tirar aqui meu marcador, já não preciso mais dele. E vou finalizar aqui, pertinho de vocês. Queria muito poder ver como é que tá ficando de vocês aí. Espero que estejam gostando, que esteja ficando linda. Eu sei quanto isso estimula a querer fazer mais. Olha, esse meu pontinho aqui tá folgadinho, tá vendo? Porque é onde eu finalizei aquela última. Eu já poderia até dar um nozinho aqui, né? Eu vou fazer isso no final. Chegar até aqui em cima, no meu último pontinho. Que aqui seria esse. Passa pra cá. E vou aproveitar, ó. Deixa eu cortar aqui, que eu não vou precisar disso tudo, né? Tirar com minha agulhinha. Vou aproveitar aqui e já dar um nozinho junto com ele. 1 e 2. Tá aqui, a pontinha da nossa bolsa. Se você quiser virar ao avesso pra ver já como vai ficar a sua bolsa. Olha que linda. E aqui agora, isso aqui vai ser arrematado depois, tá bom? Aqui agora a gente vai fazer a alça da nossa bolsa. Então, pessoal, pra fazer a alça, a gente vai começar fazendo 100 correntinhas, certo? Aqui, ó, já fiz 100. Só pra vocês entenderem, essa alça aqui foi a primeira que eu fiz, foi a minha alça teste. Eu fiz com 75 correntinhas. E aí ela ficou muito bonita, ficou ótimo o tamanho, só que não ficou pro tamanho que eu quero. Por quê? Vou mostrar aqui pra vocês com a bolsa, certo? Como ela vai ficar. Essa aqui é a bolsa, é o corpo da bolsa. Deixa eu tirar o zoom. Aqui, o corpo da bolsa. A alça com 75 ficaria assim. Se você quer uma alça desse tamanho, pra usar a bolsa nessa altura mais ou menos, né? Aquelas bolsas que a gente leva aqui no meio do braço, tá ótimo fazer com 75 correntinhas, tá certo? Então aqui a gente seguiu o mesmo tutorial que eu vou dar pra vocês com as 100 correntinhas. Se vocês quiserem nesse tamanho, vocês fazem com 75. Eu quero uma alça maior, porque eu quero usar ela no ombro, né? Essa é a minha ideia com essa bolsa, é fazer uma bolsa que eu leve bastante coisa, por isso que eu fiz ela grandona. E aí eu quero usar ela no ombro, eu acho que esse tipo de bolsa de usar aqui no meio do braço é pra quando a gente não leva muito peso. Pra levar mais peso, eu prefiro deixar no ombro. Então aqui com 100 correntinhas, deixa eu tirar aqui minha agulha. Com 100 correntinhas, usando no mesmo lugar, eu vou ter mais altura, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa, só que com 100 correntinhas de base, em vez de 75. Eu vou manter essa alça aqui, pra quem sabe um futuro projeto, não vou desfazer ela, mas, pra mim, não vai ser muito útil agora. Mas foi bom porque aí, querendo ou não, quem vai fazendo em casa, se tiver uma ideia de bolsa diferente da minha, já tem uma referência, né? A minha com 100 vai ficar do tamanho que eu quero. E eu não vou botar ela aqui, nos cantos, porque senão a minha bolsa, como ela é molinha, ela ficaria assim ao ser usada. E eu não quero, eu quero ela retinha. Então, eu vou colocar ela bem aqui. Fiz 100 correntinhas. Aqui, ó, faltando só uma. Um ponto baixo pra finalizar os 100. Vou fazer aqui com vocês o último. E a gente vai subir nossa carreira. Nós vamos fazer 7 carreiras de pontos baixos pra essa alça. Opa! 7 carreiras de ponto baixo pra alça, ok? Então aqui, ó, subo uma. Vou pegar outro marcadorzinho aqui. Marco. Essa que eu acabei de subir. Ó, uma correntinha que eu subi, marquei essa correntinha, viro meu trabalho e vou fazer meu próximo ponto. Aqui, ó, essa correntinha é o meu ponto aqui, tá vendo? Ponto embaixo, ponto em cima. E aqui, meu próximo ponto, eu vou entrar nesse buraquinho aqui. Por que nesse buraquinho? Porque ele marca aqui em cima, ó, tá vendo as correntinhas dos pontos? Ele pega aqui as 2 alcinhas. Então, ó, puxei meu fio e fiz o meu ponto baixo, ok? Vou fazer mais umas 3 aqui com vocês.
entro no próximo buraquinho, puxo o fio, ponto baixo. Próximo buraquinho, puxo o fio, ponto baixo. Próximo buraquinho, puxo o fio, ponto baixo. Pontos baixos são um pouquinho mais apertadinhos do que os pontos altos, então é normal que daqui a pouco isso aqui comece a dar uma giradinha. Não tem problema, quando a gente costurar a gente acerta isso. Então aqui, ó, buraquinho, pegando as duas alcinhas ali em cima, pego o fio, ponto baixo. E aí a gente vai fazer até o final. Quando chegar aqui no finalzinho que a gente for fazer, quando chegar aqui no finalzinho que a gente for fazer a última vai ser onde tá o nosso marcador, tá certo? Então faz o último aqui, sobe mais uma carreira, vira o trabalho, marca com o marcador lá a última carreira, ou o último pontinho que a gente subiu, e sobe, vai fazendo tudo de novo, até a gente ter 7 carreirinhas, que aqui é o nosso que a gente já fez, ó. O total vai ficar nessa altura, certo? 7 carreirinhas, e aí eu vou ensinar como é que a gente vai fazer pra alça ficar desse jeito. Volto aqui com vocês quando eu tiver as 7 carreirinhas prontas. Tendo finalizado aqui, ó, nossas 7 carreiras de pontos baixos, o que a gente vai fazer? Eu já fiz aqui, então vou ensinar vocês, pra começar, vocês vão contar. A partir de cada lado, vocês vão contar 7 pontinhos e marcar o 7º ponto, tá certo? Então aqui, ó, deixa eu segurar bem pra vocês verem. Deixa eu dar um zoom. Pronto, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marquei o 7º, mesma coisa, eu fiz aqui embaixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marquei aqui o 7º. Aqui é o outro lado, também já fiz isso, tá certo? Aqui, ó, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marquei aqui no 7º. E aqui embaixo, a mesma coisa. Então, porque tá com o nozinho aqui, fica maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Quando a gente faz isso, marcou, a gente vai começar uma costura. A gente vai fechar, assim, e vai começar a costurar. A nossa costura vai ser a partir do 8º, por isso que a gente marcou no 7º, tá bom? Então, por exemplo, eu ainda não botei aqui o fio, vou mostrar mais perto quando fizer, mas a gente vai pegar aqui, ó, as alcinhas de fora. Então, aqui, ó, essa alcinha, tá vendo minha correntinha aqui? Tá vendo minha correntinha aqui? Essa é 7ª, 8ª. Então, eu vou começar daqui, ó, daqui de fora, com a daqui de fora. Deixa eu segurar aqui pra vocês verem, ó. Essa é a 7ª, ok? Então, essa é a minha 8ª. Vou pegar essa aqui de fora. Aqui, ó. Essa é a minha de fora. Essa é de fora com de fora. Já eu filmo aqui pertinho pra vocês verem como é que a gente vai fazendo. Mas é isso. E a gente vai fazer 2 voltas em cada alcinha. Então, passo de fora com de fora, passo 2 vezes. Vou pra próxima. De fora com de fora, 2 vezes. E aí, vou fazer isso até chegar aqui do outro lado. Também na 8ª. Então, no ponto que é anterior aonde tá marcado, certo? Ó, tá marcado esse ponto aqui. Tá marcado esse ponto aqui. Então, esse... E esses são os anteriores. Vou pegar essa alcinha de fora com essa alcinha de fora quando eu estiver chegando aqui. Quando você terminar isso, vai ficar desta forma. Ok? Então, aqui de perto pra vocês verem, ó. O 7º ponto, não fizemos nada com ele. Começamos a partir do 8º. Aqui eu dei um nozinho. Então, eu comecei daqui. Ok? Fizemos toda ela e a nossa alça fica assim. Nossa alça fica assim. Quando eu finalizar essa aqui, eu vou mostrar pra vocês as duas juntas, como é que a gente costura ela na bolsa. Olha só, aqui a gente vai pegar o fio. Eu gosto de tirar, mais ou menos 1 metro e pouquinho. Passei ele aqui, ó, na minha agulha. Então, você vai dobrar aqui, deixa eu juntar um pouco mais. Vai dobrar aqui. E como eu disse a você, você vai achar a sua alça de fora com a alça de fora. Então, ó, vamos começar aqui. Deixa eu tirar minhas alcinhas pra lá. Esse é o meu ponto, meu 8º ponto. Essa é minha alcinha de fora. Aqui é a alcinha de dentro. Aqui é a alcinha de fora. E a mesma coisa desse lado. Aqui, ó, meu 8º ponto, alcinha de dentro, alcinha de fora. Pronto. Como é o meu primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho. Deixa uma sobra pra depois arrematar e dar um nozinho. Se quiser já dá 2, eu gosto de dar 2. E aqui a gente vai começar nosso trabalho, tá certo? Como a gente já deu uma voltinha, é só dar a segunda agora pra firmar. Então, aqui, ó, vamos procurar o mesmo lugar que a gente entrou. Deixa eu ver se tá filmando bem. Pronto. Tá vendo aqui o nó puxando? Então, aqui é bem fácil de achar, né? Entrei aqui e entrei aqui. Pronto. Esse primeiro fica um pouquinho mais apertadinho por causa do nó, mas os outros são bem tranquilos de fazer, tá certo? Tô puxando minhas sobrinhas pra não bagunçar. A partir de agora, a nossa costura fica bem mais tranquila. Puxa pra cá. Puxa pra perto. Confere pra não errar o pontinho. Ó, meu próximo ponto é esse aqui, certo? Então, alcinha de fora com alcinha de fora. Vou passar e vou fazer isso 2 vezes. Próximo ponto, alcinha de fora, alcinha de fora.
novo, alcinha de fora com alcinha de fora. Próximo ponto, alcinha de fora com alcinha de fora. Mesmo ponto, mesmas alcinhas. Esse aqui é bem fácil, tá, gente? É só isso. Ponto com ponto, alça de fora com alça de fora. 2 voltinhas em cada um. Ó, alça de fora com alça de fora. Primeira volta. Mesmas alcinhas. Segunda volta. Aqui só para trazer uma ideia para vocês, ó. Caso esteja ruim, esteja balançando, você pode pegar essa partezinha aqui, colocar um apoio em cima e colocar, aqui também gira um pouquinho, né, assim. Então, para ficar mais retinho na hora de trabalhar, você pode colocar um apoio ali do outro lado para ir te acompanhando. Deixa eu tirar um pouco o zoom para vocês verem, certo? Então, aí quando vocês forem costurando aqui, ó, ele segue o apoiozinho aqui, o apoiozinho aqui, fica mais fácil de ir andando com a costura. Acabei aqui agora. Ó, vou colocar aqui bem pertinho pra vocês verem. Esse último aqui, que é o que a gente deixou o marcador. Esse último aqui, que é o que a gente deixou o marcador, não usei. Então, aqui no último, eu fiz 2 voltas e depois dei um nozinho, tá? Nem dei 2 nós aqui, dei um só. E aí, finalizei mais uma. Agora, a gente vai pegar a nossa bolsa e vai decidir onde a gente quer colocar. Você não precisa colocar exatamente onde eu vou colocar, tá? Você pode escolher a medida que é melhor pra você, na sua bolsa, tudo mais. Mas aí, o que é que eu recomendo? A gente tem aqui nossos cantos, então é bom a gente tirar a medida ou contar os pontos, tá certo? Pra decidir onde a gente vai fazer nossa costura. E aí, a gente pode até usar esses mesmos marcadores, ó, tira eles daqui, não vão ter mais serventia por aqui. A gente pode colocar os mesmos marcadores onde a gente quer fazer a nossa costura, porque aí a gente visualiza se tá tudo certinho. Eu já decidi aqui que eu vou fazer nessa segunda parte aqui, ó. Tá vendo aqui o nosso ponto? Que tem essa altura aqui, essa altura aqui, essa altura aqui. Então, o meu aqui vai ficar bem nessa mesma linha. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem bem de pertinho. Pronto. Olha aqui. Essa aqui é a parte da frente da minha bolsa. Então, ó. Aqui é o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, certo? A minha alça, ela vai ser costurada no terceiro ponto. Ok? Eu ainda vou tirar a medida certinha que eu quero pra cá. Pra mim aqui tá ótimo. E eu vou fazer a costura sem regra, não tem muita regra. Do mesmo jeito que a gente costura bolsa, que a gente costura alça, a gente vai costurar a mão livre aqui, ó. Todo o entorno dela. Pode costurar por trás, se você preferir. De toda forma, é bom dar uma marcadinha, fixar bem onde você quer. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui em cima. Só pra deixar ela no lugar. E ver se tá do meu agrado aqui. Agora eu vou tirar a medida, pra ver quanto de espaço eu tive daqui, pra botar o mesmo espaço aqui. Ó, aqui atrás tem esse buraquinho da nossa alça, certo? Quando você for costurar, você não vai querer que fique o buraco. Então, você vai passando a agulha, ó, por aqui, várias vezes, apertando mesmo, pra ele ficar bem assim, bem apertadinho, tá bom? Já já a gente vem com o vídeo da costura. Mas esse vídeo, lembrando, é só pra vocês acompanharem. Nossa costura não vai ter regra. Eu vou começar por aqui, vou costurando por fora mesmo, em toda a volta. E depois vou voltar aqui pra fixar em alguns pontos. Já coloquei aqui a primeira alça.
passei acelerado pra vocês, mas aqui só pra vocês entenderem, tá? Tirei bastante as medidas, né, antes de começar a colocar, posicionei e comecei a costura aqui por cima, fui fazendo em volta. Pode ver que não tá uma costura perfeita. A ideia dessa bolsa, essa é uma bolsa bem pra iniciante, e eu fiz questão de fazer assim a costura pra vocês verem que mesmo ela não sendo uma costura totalmente planejada, totalmente perfeita, fica bonita. Entendeu? Que só a gente sabe o que aconteceu aqui. Quando você vê o produto pronto, ele está perfeito. Então aqui, ó, tá bem firme. Eu ainda não arrematei pra poder arrematar com vocês. Então tá tudo aqui solto. Lembrando, passei várias e várias vezes, em várias e várias posições, essas partes aqui, pra deixar tudo bem seguro, tá certo? Eu não ia filmar com detalhes essa parte da alça, porque realmente não tem regra e você já aprendeu a costurar quando fez aqui ao redor, quando fez a própria alça. Mas já que é uma bolsa para iniciante, eu vou fazer sim essa filmagem, vou fazer a da parte de trás, tá bom? Então, ó, posiciona ela bem certinha, centraliza. Se você ainda tá na primeira, tira as medidas aqui, escolhe um lado. Bota só pra ver como vai ficar, depois escolhe um lado. Começa por esse, tira a medida aqui e costura. Começa a costurar, costura ao redor, costura por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Quando chegar aqui, você vai virar, já vai dar tudo presinho. E aí você começa a passar linha por cima, por baixo, por dentro, por trás, por todos os lugares. Só tenta não puxar ela pra frente aqui pra não cobrir nosso desenho, tá? Mas aqui, ó, passando por dentro, pra cá, pra lá, várias vezes, dá 2 nós, dá nó com os que não estão arrematados ainda, vai amarrando, sem regra. Terminou uma, você vai medir exatamente quanto ficou aqui, vai igualar com aqui. Ah, não tenho fita métrica. Ok, pega um pedaço do fio, mede certinho e corta, ou marca com a caneta, exatamente na medida que você quer, e bota ele aqui do lado pra tirar a medida também, tá certo? E aí vai ficar do tamanho que você quer. Terminando a primeira, vira pro outro lado, tirar esses fios soltos, iguala aqui a bolsa, deixa ela toda centralizada, certinha. E a gente vai posicionar a segunda alça. Ah, outra coisa, esses fiozinhos que ficam aqui soltos na alça, quando terminar que a gente for arrematar, a gente bota ele pra dentro com a agulha, tá certo? Então não tem problema, pode continuar fazendo com ele solto mesmo. Então aqui, ó, nossa alça igualzinha. Lembrando que eu coloquei nessa terceira linha, você que sabe quanto que você vai estar colocando aí, mas aqui foi essa medida. Vou igualando com a da frente. Eu não vou fazer muita conferência aqui, porque sinceramente eu tô com muita pressa pra terminar logo essa bolsa, já faz muito tempo que eu tô fazendo. Mas se você quiser fazer o projeto perfeito, né, você tira de novo as medidas pra lá, as medidas pra cá. Pra mim já tá bom igualar com a de trás aqui, já tô satisfeita. Então aqui, ó, deixo lá em cima, pega um pedaço de fio. Esse, é claro, não precisa ser tão grande quanto os que a gente fez a costura da bolsa. Aqui o meu pedaço de fio. Passa pela agulha. E vai começar a sua costura. Posicionado, conferido. Isso aqui pra mim é mais importante, sabe? Se ele aqui em cima é igualzinho. Não dá pra gente ter uma alça maior que a outra, né? Então aqui, ó, pra mim já tá ok. Vou pegar aqui e vou começar. No primeiro eu gosto de passar por duas aqui. Tá vendo? Passo aqui em qualquer ponto, sinceramente, qualquer ponto. Puxo. E aqui, ó, já dou um nozinho. Só pra começar. No final a gente esconde e arremata tudo, tá? Mas aqui, ó, nozinho forte, firme. Se quiser dar 2 logo, eu vou dar um só. Seguro bem aqui, ó, a bolsa e a alça. E começo a minha costura. A costura não tem regra, vou só filmar aqui como é que eu faço pra vocês acompanharem. Então aqui, ó, vou costurando pra vocês verem. Tá vendo que eu não sigo regra? Se eu achar que não prendeu bem, eu volto lá pra cima, volto aqui por dentro. E vou fazendo aqui ao redor. Tô chegando aqui no finalzinho da alça. Agora o que é que eu vou fazer? Vou passar mais um aqui bem forte. Ó, pegando 2 aqui e um ponto aqui de dentro. Ok? Pra mim, aqui já tá bem firme. E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar 2 aqui de dentro, 2 aqui de fora. E vou começar a apertar bastante. Essas partes soltas eu puxo aqui pra dentro. Vou deixar apertadinhas também, ó. Vou pegando aqui de dentro da bolsa, tá vendo? Com a parte daqui de fora da alça.
Tô mostrando assim pra vocês terem referência, mas tanto quanto o resto do que a gente fez aqui de costura, esse aqui também não tem regra. Pode pegar de qualquer forma. O importante é que no final você esconda esse buraquinho e deixe tudo bem apertadinho. Aqui, ó. 1, 2. E pra mim aqui já deu, tá? Pra mim aqui já tá bem firme. Vou tirar aqui da agulha. Vou deixar esse aqui solto, porque já venho arrebentar. E vou fazer a próxima. Olha aqui. E a nossa bolsa vai ficando dessa forma. Vou igualar aqui. E venho agora desse lado fazer a costura. Se você quiser, você pode ir testando, puxando. Pra mim aqui já tá certo onde é que eu vou fazer. Vou começar agora com o vídeo acelerado e volto aqui com vocês. Finalizada a nossa bolsa linda. Agora é só arrematar e aproveitar. Se você quiser colocar uma etiqueta, alguma coisa aqui, pode colocar. Se quiser colocar um fecho dentro, eu vou mantê-la dessa forma, porque a ideia é ser uma bolsa para iniciantes, mas você pode incrementar ela como quiser. Pode fazer florzinha de crochê e colocando por aqui. E agora eu vou ensinar vocês a arrematar. Pra quem nunca fez, pra quem não tem experiência com isso. Primeiro, vamos colocar todos os fios pra dentro. Os meus aqui já estão. Então, eu vou virar ao avesso novamente a minha peça, pra ver onde que eu preciso fazer os arremates. Vou começar aqui por baixo. Essa parte aqui já tá bem presinha, né? Se não tivesse, eu poderia prender um pouco mais. Como é a primeira vez que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, eu já vou ensinar vocês como é que eu gosto de prender, de arrematar e etc, tá? Uma forma muito fácil é justamente com a nossa agulhinha. Porque o que é que a gente pode fazer? A gente pode passar essa agulha, ó, por vários pontos pertinhos um do outro, tá certo? Ó, deixa eu passar ela aqui por 2 aqui. Mais um aqui pra cima. Certo? Tá vendo onde minha agulha tá? Passei ela aqui. Pega esse fiozinho, essa pontinha, passo ele dentro da agulha e puxo a agulha. Ó, aqui a gente já escondeu aquele fio, tá certo? Tá escondido. Aí o que é que eu posso fazer pra deixar ele bem firme? Nossos fios de crochê, eles são feitos com vários fios, né? Nesse meu caso aqui tem, acho que, não, tem mais do que 6, deve ter uns 8 fios. Então o que é que eu faço? Eu desenrolo ele um pouquinho pra separar esses fios. Ó, pego aqui na metade, tá vendo? Mais ou menos, tá certo? Aí o que é que eu faço? Um desses, eu vou passar por dentro ali de outro buraquinho que eu não tenho passado ainda. Ó, aqui. Se estiver fazendo com agulhinha de crochê, é só puxar com ela, tá, gente? Isso aqui eu tô fazendo com a agulhinha de tapeçaria, porque todo mundo tem aí, todo mundo usou pra fazer a bolsa. Aqui eu passei por outro que eu não tinha passado ainda. Venho aqui e dou 2 nós, ou 3 nós, se você achar que 2 não prendeu bem. 1, 2, vou dar 3 só pra mostrar que não faz muita diferença no tamanho aqui, não vai ficar grande. 3, ó como fica discreto. Ó, dá pra ver, tá vendo? E aí, ó, só pra mostrar aqui como seria com a agulhinha, eu vou pegar uma agulhinha fininha. Essa aqui é de 2. Vou pegar e vou passar aqui, ó, por dentro. Por dentro dos pontinhos. Lembrando que não vai aparecer na nossa bolsa, porque esse é o lado de dentro, tá, gente? Então, a gente tá passando por aqui, mas ele não tá saindo lá pela frente. Pra mim, aqui já foi suficiente. Já tá muito bem arrematado. Vou cortar as pontinhas, ó. Cuidado pra não cortar a bolsa. E pronto. Isso que é o arremate. Vou fazer isso em todos os pedacinhos que tiverem soltos. Ó, fica totalmente imperceptível. Se você achar que o seu ainda não tá perfeito, você pode pegar um pouquinho de cola. Pode ser cola universal, pode ser cola de silicone, cola branca. Qualquer cola, bota só uma gotinha em cima, assim, depois de dar esses últimos nozinhos. E espera secar, ok? Aqui eu acho até que eu já tinha arrematado, mas só pra continuar, eu vou fazer só mais esse com vocês. Ó, pra eu dividir aqui no meio. Pronto. Vou pegar a agulhinha mesmo. Foi bem tranquilo de usar ali, ó. Passo por dentro de alguma linha dessas. Puxo pro outro lado. Dou aqui 2 a 3 nós, o que você achar que é suficiente. Esse aqui eu vou dar só 2. E aqui, ó, esse fiozinho eu vou passando por dentro. Até achar que já tá bem escondidinho, bem presinho. Passar por aqui. Por aqui. Por aqui. Em outra direção agora, pra ficar bem preso. Entrando por aqui.
Entro nesse aqui. E vou voltando, ó. Lá na frente não vai nem aparecer na minha bolsa. Só entrando por dentro dos meus pontos e dos meus fios. E pronto. Imperceptível. Agora esse ladinho aqui também, fazer a mesma coisa. E é isso. A gente vai fazer o arremate agora de toda a nossa peça e vai estar finalizada. Só virar do avesso e tá finalizada.